mais o Cidade Alerta, o Balanço Geral. Então a gente está crescendo aos poucos e de uma maneira muito fiel. Falando muito da nossa identidade. Então, você que quer saber o que a gente apronta nos bastidores, as dancinhas que o pessoal do marketing faz a gente fazer e passar vergonha aqui, a gente compartilha tudo com vocês. Então, vai seguindo aí, Rick TV Maringá e Júlia da Rocha também, tá? E aí, eu sempre dou oi pra todo mundo que tá no meu Instagram, que vai lá, que mostra que tá acompanhando. Então, assim, é isso que a gente quer, fechou? Maravilha? E, ó, agora é o seguinte. Esse é um assunto muito legal. Porque não sei se você aí de casa parou para pensar. Você que sua muito em qualquer atividade do seu dia a dia. Você que mesmo parado está desconfortável, tá? Por alguma coisa. Está lá, está sofrendo por essa angústia, começa a suar. Aí você está sentindo as suas mãos, os seus pés, as suas axilas gotejarem, literalmente. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. É sobre hiperidrose, gente. Que tal você acompanhar um pouquinho aí na matéria para a gente entender de fato o que é, porque a nossa especialista já está ao vivo. Pode rodar. O suor tem papel importante no organismo para a regulação da temperatura corpórea. No entanto, se ele for excessivo, pode causar sérios desconfortos. Existem casos em que a pessoa chega a gotejar. E esse excesso de suor tem um nome, hiperidrose. A hiperidrose, claro, não é uma doença grave que leva ao risco de vida, mas traz uma situação extremamente desconfortável, que causa profundo embaraço social e transtornos de relacionamento e psicológicos em quem sofre com essa doença, que normalmente ela acaba se isolando e adquire até hábitos procurando esconder o seu problema. Um exemplo, cumprimentar uma pessoa, tá? Nossa, pode fazer com que ela se sinta obrigada até a secar as suas mãos antes de dar as mãos para alguém. É, com certeza não deve ser fácil. Mas será que existe um tratamento? É sobre isso que a gente vai falar. E ela já está chegando aqui com a gente, a doutora Leonara Cardoso, ela que é farmacêutica esteta, vai falar sobre hiperidrose. Doutora, seja bem-vinda! Que saudade de você, amiga! Oh, cenário novo! Obrigada, que lindo! Feliz Parabéns, 2023! Obrigada. Esse é um assunto que na sua clínica bomba, né? Bomba, Ju. Que coisa boa que tem solução para esse. É desesperador. Desesperador, né? Realmente, quem sofre com a hiperidrose, né, é desconfortável, né? A pessoa acaba tendo bastante dificuldades para trabalhar, para fazer qualquer atividade, para se socializar mesmo, né? Inclusive, então... até um telespectador nosso, ele comentou que ele estava no vestibular e a caneta, a Bic, escorregava da mão dele assim entre os dedos, porque suava muito. E chegava até a umedecer o papel. Sim, sim. Tem muitos casos relacionados a isso, né? Com excesso de suor, tanto na palma das mãos, na sola dos pés, na axila, na face, né? No rosto. Então, tem vários casos mesmo de suor excessivo. E a gente vai falar sobre esse assunto, porque eu quero muito ajudar vocês aí de casa. E é mais comum do que parece. Então, aquele vídeo mostrou muito as pessoas malhando, tal, e daí suando. Todo mundo quer isso, né? Na academia, ver os poros abertos e aquele suor saindo como se fossem as toxinas sendo liberadas. Em alguns momentos são bons, né, Ju? Mas imagina você viver 24 horas por dia dormindo, suando e parado vendo televisão e suando ao mesmo tempo. E é gelado, né? Na verdade, o suor é o que controla a temperatura corporal, né? O suor a função do suor é essa, controlar a temperatura corporal. Vamos começar com as nossas telas, então? Nosso assunto é hiperidrose. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo ao nosso programa. Aonde que ela pode surgir? Ó, a doutora Ale acabou de falar, nas mãos, Juju, nos pés, no couro cabeludo, nas axilas, na virilha, no tronco também, no modo geral, frente e costa. Sim. No rosto. No rosto também. Na verdade, todas as nossas regiões do corpo têm a glândula sudorípara, né? Que é a glândula que causa o suor. Então, em todas essas regiões, nós podemos realizar a aplicação da toxina botulínica para amenizar aí esse suor excessivo. Eu achei maravilhoso. Vamos lá, vamos decorrendo o nosso assunto aqui. Ó, então você, por exemplo, que está praticando exercício físico,
comumente, né, Lê, ela vai surgir depois de um exercício físico. Sim, sim. O suor, é igual a gente fala, o suor em exercício físico é algo natural. Porque a nossa temperatura corporal aumenta um pouco, né? Então, isso é normal. O que não é normal é o excesso de suor quando, às vezes, você fica nervoso, quando você está estressado, enfim. Alguma sensibilidade, algum sintoma que você tenha quando você está em algumas situações, né? Isso, gatilhos, assim. Situações de risco. Aí sim, ele é causado pela hiperidrose. Inclusive, coloca a próxima tela. A gente vai falar sobre o medo. Olha lá, é um outro gatilho que quando você tá com medo de altura, medo de um bichinho que você tem, às vezes barata, de um rato, às vezes alguma coisa, starta esse gatilho, que é o medo ou esse pânico, e aí esse excesso, né, de calor, esse suor, na verdade, vai acontecendo. E tem mais uma outra tela também, né? Aí o nervosismo. Às vezes um palestrante na hora de subir no palco, na hora de dar uma entrevista, por exemplo, já tive vários convidados aqui que suavam demais, amiga. E o nervosismo. Eu acredito. É muito nervosismo. Qualquer situação, é igual a gente estava falando, né? O medo, o nervosismo, sair da zona de conforto causa isso. Tá vendo? Realmente. É zona de conforto, meu amor. Tudo isso tem solução com o Botox. Ai, que a próxima tela coloca aí, gente, ó, toxina botulínica, ó, salvadora. Esse é um dos tratamentos, mas vale a gente reforçar também que teve um telespectador que falou, que acho que até faz parte de uma pergunta, então eu nem vou startar ela aqui, para a gente não queimar essa pergunta, mas tem pessoas que usam desodorantes, não sei se vai ajudar ou não a longo prazo. Sim. Tem o desodorante normal, que é o antitranspirante, né? Que ele ajuda, sim, até em questão do odor mesmo. E tem também os antiperspirantes, que eles ajudam a controlar um pouquinho mais o excesso de suor. Mas, assim, é algo momentâneo, né? Entendi. A toxina botulínica é um tratamento, né? Então, o desodorante, né? Ele é só... Desodorante antiperspirante, né? Ele é mais superficial. Aí não entra na camada. Isso. Na verdade, não atinge a glândula sudorípara. Entendi. Tá. Vamos ver qual que é a próxima tela que a gente tem pra gente dar o nosso start aqui, produção? São as perguntinhas pra gente, de fato, agora. Você pode decorrer com bastante paciência, porque as pessoas querem ajuda. Então, o pessoal tá sofrendo demais com isso. Olha, como é que é? Eu transpiro muito no rosto, chega a me dar até vergonha, me impede de usar filtro solar, maquiagem e cremes. Quem mandou? A Patrícia Sérgio pelo WhatsApp. Eu imagino, colocar uma maquiagem não para. E ocorre muito isso, Ju. Inclusive, até os homens, eles têm uma porcentagem maior, uma chance maior de transpirar na face, tá? Que é uma sudorese que a gente fala crânio, tá? Sudorese crânio que a gente sempre fala. Mas essa questão também do rosto a gente consegue amenizar. Uma que eu falo sempre que o Botox na face a gente já acaba utilizando para duas coisas, porque já ameniza a ruguinha e para quem tem o suor excessivo ele também ajuda. Então a gente pode trabalhar aí essas duas hipóteses, né, de tratamento, tanto para ruga como para sudorese. Aí eu fico imaginando aquela pessoa que tem um cabelinho raspado, né, tem um pouco de barba também, aí começa a transpirar de cima a baixo. E para aqui na barba, e até na hora de você cumprimentar alguém, abraçar e beijar, ela faz uma, né? Você vai fazer uma... fica desconfortável, né? Parece que a pessoa não tomou banho, parece que, né, não tem vaidade, mas, meu Deus, é muito mais do que isso. Na verdade, a gente não pode... tem isso muito, né? O preconceito, às vezes, porque a gente olha uma pessoa transpirando e a gente pensa, nossa... O que é falta do conhecimento, né, Lê? Querendo ou não, é uma doença, né, que a gente fala, porque é o excesso de transpiração. Então, é o excesso de suor, mas tem o tratamento. Como muitas doenças tem tratamento. Como muitas doenças, né? Então, a gente consegue amenizar aí. E, ó, aí, por exemplo, quando a gente fala nessa questão por exemplo, eu penso, o meu marido, ele sua muito. Mas quando ele para na barba aqui, minha amiga, é uma coisa que me incomoda também. Sabe? Daí ele faz assim, aquela gota cai, daí pega a toalha, aquela toalha seca, mas não seca tudo, depois já começa de novo, mas brota a água. É como se fosse assim, uma mina. Literalmente, né? Então é um cuidado que pra você saber que o Botox vai resolver esse problema, mesmo no couro cabeludo. No couro cabeludo também. E outra coisa importante, a pergunta foi de uma mulher, né? E pode ser feito tanto para homens como para mulheres o mesmo tratamento, tá?
Então é indiferente. Entendi, que e legal. pode ser feito sim, em couro cabeludo, em face, que em dói, tronco. amiga. Tem muita gente que soa a nuca, às vezes, mulheres que às vezes têm o cabelo também E fica no pescoço transpirando, então pode ser feito também. E a aplicação é muito tranquila, não é aquela dolorida, a agulhinha agulhinha é muito pequenininha. Porque pros homens, você sabe, né, amiga? Não, Qualquer homens, injeção né? já desmaia, né? Homem já é mais complicadinho, né? Oh, meu Deus. Mas brincadeiras à parte, mas gente, é utilizado também um acessório, né? A gente usa a partir da vibração e também o gelo para melhorar um pouquinho e o paciente sentir um pouquinho menos. Um leve desconforto, mas super tranquilo. Claro que tem um desconforto, normal, mas não é dor, tá, gente? É um desconforto, porque você tá entrando uma agulhinha em você, né? Mas pode confiar que a Lê manda bem. Super tranquilo. Perguntinha na tela, vamos lá? Olha, meu filho, quando volta do treino, chega fedendo. Já perdeu muitas peças de roupas. Ele usa um antitranspirante, ele ajuda? Foi a Inês que mandou. Sim. Ai, futebol, com cheiro de axila. E tudo, né? Criança já corre, já... Enfim. O antitranspirante ajuda sim, que foi até o caso que a gente já falou. Melhora a questão mesmo de controle mesmo de odor. Mas o benefício da toxina botulínica, além de relaxar, de paralisar, né, a glândula sudorípara, que é para não ter essa transpiração em excesso, ela ainda melhora a questão do odor também. É porque o odor é um cheiro forte mesmo. Então, ela acaba tratando já essas duas queixas aí, que é bem comum. É uma bactéria, sim. E acaba que muitas pessoas não têm o costume, o hábito de, às vezes, higienizar muito corretamente a axila. Passa com sabão, então, assim, passa o sabonete pronto. Então, é uma coisa que já secar acaba... bem. Secar bastante. Secar então, tudo bem. isso, né? Mais uma última perguntinha, vamos ver o que nós temos aqui. Pode abrir. Eu ouvi falar que pode ser hereditário e que até crianças elas podem sofrer disso. E como é que funciona o tratamento para eles? Foi o Carlos Eugênio que mandou pra gente. Legal. Sim. Criança. Daí existem crianças também. Assim, criança, gente, é uma... tem mais uma, desculpa, produção. É uma fase... questão hormonal, né? Influencia tudo, do crescimento e tudo mais. Então, existem tipos de hiperidrose, igual a gente comentou. Existe o suor, que é o suor controlado, igual uma criança quando às vezes está correndo, brincando. E existe o suor, que é o excesso mesmo, que é a doença, né? Teoricamente, que a gente fala. Então, a gente faz o teste sempre. Existe o teste de Minor que a gente faz para a gente detectar aonde estão o iodo e o amido de milho. Amido de milho, olha que legal, gente. E aí a gente consegue detectar aonde está a glândula sudorípara para a gente poder fazer as aplicações. Então, em criança, primeiro, é analisado, feito essa avaliação para ver em que momentos que a criança transpira. E os pontos, né? Porque não é sempre tudo, né? Sim, tem pontos bem específicos. Até bem interessante que a gente precisa fazer esse teste. Porque às vezes eu já tive até um caso de pacientes que às vezes já tinham tentado fazer a aplicação, mas não tinham feito o teste. O teste, ele nos dá um direcionamento para onde a gente tem que realmente aplicar. Então, ele mostra onde está a glândula para a aplicação ser bem certeira. E aí sim a gente tem um resultado mais a longo prazo e um resultado também eficiente. E se você aí de casa tiver qualquer dúvida, pode mandar pelo nosso canal do YouTube, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que eu direciono essa pergunta para Lê. E ela responde você aí de casa para não ficar nenhuma dúvida, tá? Minha amiga querida, feliz 2023 de novo! Adorei ter você aqui.